Esquerda! Igreja Assembleia de Deus em Tauá, no Ceará, foi alvo de ataques de um militante petista. Você viu aqui no Repórter São Paulo que uma igreja católica em Osasco foi invadida e vandalizada no começo de maio. A aversão da esquerda às igrejas já se tornou algo inegável. Foram diversos ataques nos últimos anos. A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. O ódio nítido nos gritos das manifestações. Edir Macedo tem que morrer! Edir Macedo tem que morrer! Edir Macedo tem que morrer! E recentemente, bandidos descarregaram 2 pistolas na porta de uma igreja em uma comunidade. Que é PT? Que é PT, meu? PT! Esquerda! Que é igreja, meu? Vai lá pro Bolsonaro! Que é igreja? Vai pra lá! Vai ficar tudo junto com o Bolsonaro! E ainda tentaram anular a atuação dos cristãos como cidadãos do Brasil. As igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura. Ao mesmo tempo em que quiseram ganhar o apoio das igrejas. O que agora se revelou como apenas mais uma estratégia eleitoral, já que querem exigir que as igrejas paguem impostos das doações de seus fiéis, que são destinadas a serviços sociais. Mas não exigem que as ONGs e outras instituições sem fins lucrativos percam a imunidade tributária, mesmo as igrejas atuando em praticamente todos os setores sociais, tendo um trabalho muito mais expressivo do que qualquer ONG. Genuíno, assim, eu acho que essa questão da igreja não teria que ser regulada, eles não teriam que estar pagando impostos, eles não teriam que ter algum tipo de restrição. Como que você vê isso, para além de trabalhar com as bases? Nós temos um problema que eles são um quinto poder, uma instituição, tem até território. Nós temos que tratar institucionalmente esse problema, agora com muita habilidade para que eles não coloquem que a gente está perseguindo as igrejas. Nós vamos ter que fazer isso de maneira bem equilibrada. Isso não pode começar com ele, tem que começar, por exemplo, mudando o sistema tributário, porque senão eles vão dizer que a gente está perseguindo as igrejas e viram uma guerra santa. O que esse pessoal quer é fazer o maniqueísmo da guerra santa. Portanto, nós temos que ter cuidado. Ironia é o assunto ser discutido por José Genuíno, preso pelo processo do Mensalão. Nesse momento, o deputado federal licenciado e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores acaba de entrar no prédio da Polícia Federal de São Paulo, cumprindo um mandado de prisão expedido. O mais absurdo é a esquerda querer se infiltrar nas igrejas para destruí-las de dentro para fora. Com as igrejas neopentecostais, da religião da prosperidade, eu acho que nós temos que atuar de baixo para cima. Nós temos que nos relacionar com a base, com as pessoas que procuram as igrejas, com os pastores da base, com as pessoas que estão no bairro, nas comunidades. Você sabe, Sara, que após a derrota do fascismo na Itália, o grande Gramsci propôs ao Partido Comunista para criar células e centros de estudo onde tivesse uma igreja católica. Foi isso que fez com que o PC italiano fosse o partido de maior extração popular da história da Europa. Porque muitas vezes a igreja é o único espaço para as pessoas reclamarem. Nós temos que enfrentar esse novo desafio da religião da prosperidade. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia.
você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito que Jesus falou. O que fica evidente em um vídeo vazado que mostra o pastor do PT expondo uma das estratégias que usarão para a degradação dos cristãos. Fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem? Levam os pastores lá? São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes, evitar de usar um nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. A igreja é e sempre foi um obstáculo para o socialismo, uma vez que incentiva o indivíduo a depender do próprio esforço, atrelando isso à fé, trazendo a valorização da família, dos costumes conservadores, sendo a igreja uma das bases da sociedade. Porém, a esquerda quer que a população coma nas suas mãos, querem o poder absoluto. E para isso, precisa eliminar a sociedade atual. Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Opinião Sem Censura. Como eu havia prometido que em 2023 nós iríamos passar por algumas mudanças. A partir de hoje, o programa vai ter um tema e dentro desse tema nós discutiremos algumas pautas. E eu tenho o grande privilégio hoje de estar recebendo dois grandes homens de Deus que abdicaram da sua vida para ir para o altar e depois abdicaram do altar para ir para a política, porque hoje o tema nós vamos debater sobre o cristão e a política. Qual é essa importância? Estamos recebendo aqui o pastor Paulo Monteiro, vereador da Praia Grande. Boa noite, pastor. Boa noite, Carlão. É um prazer, obrigado pelo convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito bacana. Sim, senhor. E também o vereador santista, meu grande amigo, pastor Roberto Teixeira. Boa noite, pastor. Boa noite, Carlos, e obrigado pelo convite de estar participando aqui do Opinião Sem Censura. Para mim está sendo uma honra e temos a certeza que o que vai vir para nós respondermos no tema que você vai colocar, certamente vai ajudar as pessoas que estarão vendo e ouvindo a nossa programação. E a intenção hoje, pastor, é o quê? É educar, porque o que falta dentro da nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, a igreja cristã em todo o Brasil, independente de placa, é o quê? A educação política. Porque o nosso povo vive aquele paradigma, né? Fé e política não se discute. Só que quando nós, cristãos, não nos envolvemos na política, a gente está à mercê de pessoas que vivem a política e fazem dela, além de cabide, de emprego, essas coisas todas, eles fazem como uma opressão. Principalmente, como a gente sabe, o socialismo, que diz que combate o opressor, né? Mas quando eles estão no poder, eles são os próprios opressores. E antes da gente começar, né, pastor, qual a importância, na sua opinião, do cristão se envolver na política? Primeiro, eu penso o seguinte, qual é o conceito de política? Política é a arte de governar, de organizar, de você trazer a organização para uma sociedade,
para uma comunidade, para o rol onde você vive, certo? Sim, então, na senhor. igreja, nós também temos a política. Exatamente. Fazemos política na igreja. Por quê? Porque nós temos lá pessoas que são nomeadas para estar em alguns cargos para organizar o ambiente. Então, hoje nós temos, vou falar pela minha instituição, hoje nós temos o obreiro, o auxiliar do pastor, o pastor e o bispo. Sim, sim. É uma política, é uma organização, é um título, né, uma nomenclatura que é dado à pessoa para que haja essa organização. Aí você pode até perguntar assim, aqueles que nos ouvem, mas e a unção? A unção, antes mesmo do título, ela já estava ali. Sim, senhor, exatamente. Antes mesmo do título já tinha uma unção. Deus ungiu aquela pessoa. Mas, enfim, onde eu quero chegar? A política tem essa arte de organizar. Só que a política, ao longo do tempo, a política que nós estamos falando agora da sociedade, né? Política social, sim, ela se perdeu. Sim. Nesse inteirinho aí, ela se perdeu. E aonde o cristão na política, ele entra novamente para trazer o conceito da organização novamente, porque nós temos como base a própria Bíblia, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Pastor Roberto, É, na sua opinião, qual é a grande importância de nós cristãos estarmos envolvidos na política? Complementando, Carlos, o que o Paulo falou da política. Sim, e senhor. dentro da política tem vários regimes. E nós estamos vivendo hoje no regime democrático. Sim, senhor. E o regime democrático, o que ele diz para nós? Que é o poder que emana do povo para o povo. Quer dizer que o regime democrático ele permite o cidadão, através do voto, escolher os seus governantes. Tanto na esfera do prefeito, do governador e do presidente, quem os coloca lá somos nós. Sim. Então, nós, cidadãos, temos esse poder nas mãos. E sempre damos um crédito àquele que nós escolhemos. Às vezes, lamentavelmente, nós nos deparamos com, depois de um certo tempo, alguns erros que nós não gostamos, não gostaríamos que viesse a acontecer. Mas temos que respeitar. Querendo ou não, todo o ensinamento que a pessoa tem, ela pode errar uma vez, mas na segunda vez não convém. Então, nós temos esse poder, democracia, poder que emana do povo para o povo, complementando o que o Paulo falou sobre a política. Sim. Ô, Max, vamos para começar com as pautas. A pauta número 1. Já está aí. Até onde um cristão pode se envolver na política? Pastor Roberto, você quer começar? Até onde o senhor acha que um cristão pode se envolver na política? Porque todo cristão, ele é um cidadão. Sim, senhor. E, Paulo, todo cidadão, ele tem, dentro da nossa Constituição Federal, Estadual ou Municipal, ali, orgânico do município, ele tem ali os seus direitos e os seus deveres. E, como cidadão, dentro do nosso dever, nós temos que escolher os nossos governantes. Aí que entra o cristão. Mas todo cidadão tem que exercer o direito de escolher os seus governantes. E nós, cristãos, realmente, seguindo toda a direção que nós aprendemos através da palavra de Deus, nós temos que exercer isso. É um direito que eu tenho de escolher. Se ele ganhou, amém. Se o meu candidato que eu votei, tanto como prefeito, governador, presidente, ele não entrou, amém também, porque é a maioria da população que dá a garantia, a escolha daquele candidato que se colocou como candidato, dele vencer ou não. E nós, como cristãos, fazemos a nossa parte. É isso aí. Pastor, tem vou citar essa pauta, mas eu tenho um estudo que eu e alguns amigos, nós debatendo uma vez numa reunião, e nós chegamos, cada um dando uma opinião, né? Que em João, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Hoje o mundo está no poder do maligno. Entretanto, nós vivemos no ano de 2023 do reinado de Jesus Cristo. Só lembro, né, que antigamente era ano 2 de Dario, ano 5 de fulano de tal. Hoje nós estamos
no reino 2023 de... DC, depois de Cristo. De Jesus Antes Cristo. era AC, né? Antes sobre o de reinado Cristo. dele. Isso. E aí, que a gente anotou aqui, eu tenho esse estudo na cabeça, né? E em 2 Coríntios diz assim, ó, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Uma embaixada. Como que funciona uma embaixada? É o território daquela nação naquele outro país. Isso. Então, como nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos a embaixada do reino de Deus. É o reino de Deus. Do reino de Deus, né? E a gente sabe que o maligno, ele tem os seus seguidores em todas as esferas. Ele tem os seus seguidores no judiciário, ele tem os seus seguidores nas escolas, no município. E nós, como embaixadores de Cristo, a nossa função é estarmos lá representando Cristo, combatendo as astutas artimanhas de Satanás. Então, aí eu pergunto para o senhor, dentro desse nível todo, até onde nós, cristãos, devemos nos envolver na política? Aí eu volto ao termo política. A política, o cristão deve se envolver em tudo, sim, seja ela a esfera que for, judiciário, executivo ou legislativo. Sim, sim. Esfera federal, estadual, municipal. Se envolva. Agora, o cristão não pode se envolver com politicagem. Aí exatamente mora o X da questão. A politicagem, as tramóias, aqueles esqueminhas. Você acredita? Isso acontece. Pastor Roberto. Chama o pastor de vereador. Não, fica à vontade. Então vou chamar o senhor de pastor e vereador. Pastor e vereador. Todos nós estamos acumulando função nesse momento. Então, Carlão, existem pessoas, eu costumo dizer que às vezes a corrupção, a pessoa pensa que a corrupção começa no alto, não começa não. A corrupção começa lá embaixo, quando um cidadão ou um munícipe nos procura e fala assim, vereador, dá um jeitinho para mim, porque a minha mãe está lá no hospital agora e ela precisa fazer uma cirurgia. E essa cirurgia já tá um tempo lá esperando. Carlão, existe uma regulação. Sim. Não sei se você já ouviu falar do CROSS. Do sistema CROSS. O sistema CROSS. A fila, né? Onde entra o fiscalizador, o político, o vereador? Nós vamos fiscalizar para que ninguém pule a sua vez, mas a sua vez tem que aguardar. Sim. Então, se alguém chegar lá e passar à sua frente, eu vou ser o primeiro a balançar a mão e falar, tá errado, alguém pulou aqui, por que pulou? Por que ela estava no número 100 e agora ela está no número 800? Entendi. O que está acontecendo? Existe uma regulação, mas isso não me dá autonomia de também fazer o oposto. Pegar a pessoa que me procurou e falar assim, olha, me passa à frente. Sim. Isso é politicagem. É. E aí é onde entra o X da questão. A política, ela é boa enquanto eu tiver as minhas ações positivas para a sociedade, para uma comunidade, para um cidadão, mas desde o exato momento que eu transformo essa política em politicagem, até mesmo para garimbar votos. Olha, eu fiz isso por você. Exatamente. Lembra de mim lá em tal dia. Isso é politicagem. Quando as pessoas chegam até nosso gabinete lá em Praia Grande, elas falam assim, vereador, eu preciso disso, disso, disso. Aí a gente vai lá, com todo carinho, com todo amor, e resolve a situação, ajuda a pessoa de uma maneira. Quando ela vê que ela foi ajudada, a pessoa ela volta para mim e fala assim, olha, muito obrigado. Pode contar comigo que lá, quando você precisar na eleição, você vai ter meu voto. Aí eu falo, opa, tá errado. Porque eu não fiz nada pelo seu voto. Sim. Eu estou no mandato. Eu tenho que fazer, não é porque você vai me garantir um voto daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, que seja. Eu estou no mandato para te servir. Então, o certo é eu te servir sem pensar na politicagem do voto. Isso já começa assim embaixo. Sim, senhor. Começa assim.
E aí a pessoa toma um baque e fala, que isso? É o primeiro que eu chego aqui e não pensa no voto, porque, de fato, se eu alimentar isso nas pessoas, elas vão voltar isso para mim mesmo. Faz isso aqui e eu te dou meu voto. Eu te dou meu voto, exatamente. Eles estão vendendo o voto. Politicagem. Politicagem. E nós, cristãos, a gente... Outro dia, dentro do cenário que nós estamos vivendo, né? E vocês sabem, eu sou bem atuante na parte ideológica. E me ligaram no dia 5 de janeiro. Me ligaram. E falaram assim, Carlão, vamos para Brasília? Eu falei assim, fazer o quê? Falei assim, fazer o quê? Qual é a finalidade? Aí quando me passaram a finalidade, eu falei assim, bom, eu não compactuo com algumas coisas, eu não acho que é o momento agora. O momento nosso foi até dia 30 de dezembro. Agora, o atual, nosso presidente, falei assim mesmo, nosso presidente agora é o Luiz Inácio, e a gente deve pedir a Deus, que o rapaz que me ligou de uma igreja, a gente tem que pedir a Deus para que ele faça um bom governo. Eu sei que é meio difícil, mas a gente pesa sobre nós cristãos essa obrigação. Responsabilidade. É uma responsabilidade. Aí a pessoa não gostou muito, mas depois ela entendeu. E eu não fui por causa disso. Aí eu já vou entrar no próximo tema. Pode colocar, por favor, Max? Colocou a obediência às autoridades e autoridades de Deus. A gente vê que Deus, ele exaltou bastante o José, Daniel, porque eles eram autoridades de Deus e também eram autoridades naquele governo. E eles respeitavam, tanto José respeitou a autoridade do faraó, quanto o Daniel respeitou a autoridade do rei Dario, né? Então, qual é a importância de nós cristãos respeitarmos a autoridade, independente de quem é que está lá no governo? Quem quer começar? Não, porque comece o senhor. Está escrito na palavra de Deus que todas as autoridades são constituídas por Deus. Então, Deus, ele é uma autoridade. E ele deu para o homem, a sua imagem, a sua semelhança, funções e autoridades. Sim. No caso, o presidente, o governador, o prefeito, nós, vereadores, representamos a autoridade do poder legislativo. Nós fazemos as leis em prol da população em cada município. Então, se Deus determinou vários tipos de autoridades, até o próprio cidadão, não, Paulo? Ele é uma autoridade também, porque ele tem compromissos com o município, ele paga os seus impostos, tem que cumprir os seus direitos e deveres. Então, todos nós somos autoridades, só que eu tenho que respeitar cada uma dentro da sua função. Então, essa com relação à autoridade, o próprio Deus falou, todas as autoridades foram constituídas por mim. Então, cada uma, entre aspas, dentro do seu quadrado. Respeite Sim. cada um a sua função, porque você vivendo assim, vai estar tudo certo. Você vai cumprir com os seus deveres e certamente você vai receber ou vai ter os seus direitos. Sim, senhor. Eu concordo plenamente com o pastor Roberto, porque, assim, Jesus estava naquele momento no Getsêmani. Sim. E aí veio os soldados romanos, que veio para cumprir uma ordem. Lembra de Pedro? Sim, lembro. Pedro era um cristão. Ô, cristão Pedro. Tem cristão Pedro hoje. Tem cristão Pedro no nosso dia. Aí ele puxou a sua espada e arrancou a orelha daquele soldado. Imediatamente Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado, colou novamente no seu corpo e disse o que para Pedro? Pedro, a nossa luta não é assim, não. Não é contra o carne, nem sangue e tal. E a gente já conhece a história. E Jesus, ele se permitiu, mesmo ele sendo a autoridade suprema, filho de Deus, todos nós sabemos que Jesus é filho do Deus Altíssimo. E ali,
ele se permitiu ser conduzido por soldados. Depois, numa outra cena, numa conversa com o... Com quem? O imperador Herodes, né? Herodes. Conversando com Herodes. E aí ele fala para Herodes, olha, se eu orar, Deus vai mandar uma legião de anjos aqui. Mas eu tenho que respeitar a sua autoridade aqui na Terra. Ele respeitou a autoridade. O problema é que o cristão hoje, eles muitas das vezes querem pegar os seus conceitos, as suas ideias e sobrepor a palavra de Deus. Isso não pode. Não pode. Isso não pode. Foi feita uma eleição, os órgãos fiscalizadores que têm essa responsabilidade de verificar se a eleição foi fraudulenta ou não foi, estão lá trabalhando para isso. Sim. Eu não posso chegar aqui agora e falar assim, não, houve erro nas eleições. Não. Com qual fundamento? Carlão, alguma. pastor, são muitos órgãos fiscalizadores. Você pode ter certeza. Porque se tiver algum erro, alguém vai gritar mais cedo ou mais tarde. Exatamente. Aí vamos voltar à palavra. Não é nada oculto que não seja revelado. Vai ser revelado. Exatamente. Mas, por enquanto, até que me prove ao contrário, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente do país. Qual é a minha função de cristão? Orar por ele. Orar por ele. Não é fácil, mas a gente ora. Então, eu devo, sim, obedecer. Aí vencemos os nossos orgulhos. Exatamente. Às vezes a gente fala assim, por que Deus? Por que Deus? Por que aquilo? Por que aquilo? Aí Deus fala assim, eu quero ver se vocês realmente vão vivenciar o que vocês falam. Porque mais vale atitudes do que 1000 palavras. E quando nós temos atitudes, nós ganhamos muito. Olha, eu penso, obediência às autoridades. Está em Romanos 13. As autoridades, o pastor bem colocou aqui, são constituídas por Deus. Mas foi fraudulento. Mas Deus permitiu. Sim. Não permitiu? Exatamente. Quando aí a pergunta não é por que Deus permitiu, é para quê que Deus. A gente já vê que muitos, em cima disso que o senhor está falando, eu me perguntei no começo, eu falei, poxa Deus, mas eu não acredito que ele ganhou. Aí depois eu me fiz essa pergunta, mas para quê que Deus permitiu? E os senhores veem que muitas pessoas estão tirando a venda dos olhos, porque eles já estão mostrando mesmo quem eles são, o imposto pro pobre, a picanha ficou como metáfora, e assim vai. Muitas coisas estão acontecendo. A criação do órgão fiscalizador das redes sociais, a censura, a gente está vendo essas coisas todas. E aí as pessoas estão começando, muitas pessoas que eu conheço, que votaram, falam assim, Carlão, poxa, eu estou começando a ficar com frio na barriga. Eu falei assim, nós avisamos, mas agora vamos orar, que Deus, eu tenho certeza que tudo, por isso que eu falo, é difícil, não é tão fácil ser cristão e viver a fé, mas a gente tem que viver, tudo coopera para o bem dos que amam Carlão, a Deus. eu vejo que é a política retrô. Sim. Política retrô. Pastor, política retrô. Por quê? A política antigamente, dessas pessoas, faziam chocalhos. E aí dava o pão. Chocalhava, pão. Chocalhava, pão. E hoje eu vejo novamente essa política. Chacoalhando, chocalho, pão. Pão. Exatamente. Chocalho, faz um movimento, um estardalhaço e pão. O povo, desde a época de Moisés, quando estava no Egito, saiu, foi para o deserto. Quando chegou no deserto, foram pedir Moisés, por que tirou a gente do Egito? Lá a gente tinha carne, mas era escravo, mas tinha carne. Sopa de cebola, de alho. Tinha temperos, tinha água, mas era escravo. Mas tinha as chibatadas também. Mas tinha carne. Aí vai para o deserto, onde está livre, vai passar um período, de repente, né, difícil, de escassez, mas você está livre. Não, então, peraí, eu prefiro voltar para a escravidão e ter
minha carne. Não, foi isso que eles falaram, né? É isso mesmo. Sim, muitos deles queriam voltar, né? Pro alho, pra cebola, do que receber o maná dos céus. Do que receber o maná. E quem sofre, Carlão, quem sofre é o pobre, né? Porque assim, a pessoa hoje que ela tem uma certa condição, média para alta condição, ela vai sofrer, mas não vai sofrer tanto. Vai ter um gasto maior. Sim. Mas vai continuar comendo a sua carne, vai continuar tendo a sua comida na mesa. Mas aquele que vive de um salário mínimo, que hoje já não dá para nada, tem que pagar aluguel, água, luz, se paga água e luz, e aí às vezes comprar um remédio, um salário hoje não dá para nada. E o povo, como o senhor falou, ele caiu na ilusão do chocalho. E eles esqueceram que é como no navio, o Titanic, os primeiros que morreram, os primeiros que foram os pobres, os que estavam no porão, enquanto o pessoal da alta ficou tocando violino até o final. Essa é a história da sociedade. Essa é a história da sociedade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aí os dois podem falar sobre quem, não está nem na pauta, mas quem foi José de Arimateia? Essa eu vou deixar para o senhor, que é universitário. José de Arimateia foi um senador, membro do Sinédrio, na época do Senhor Jesus Cristo. Um cargo importantíssimo. Ele teve, podemos dizer assim, uma missão muito forte, sabendo que na época em que os homens eram crucificados como ladrões, essa era a sentença para o ladrão de ser crucificado, despido totalmente, e todos vendo aquele sofrimento ali, ele ficaria 6 ou 7 horas na cruz, se esvaindo em sangue, e iria morrer ali. Então, José de Arimateia, um senador do Sinédrio, ele acompanhou toda a trajetória dos 3 anos de vida do Senhor Jesus. E ele, vendo aquela injustiça das autoridades na época, ele pediu para retirar o corpo do Senhor Jesus na cruz e colocar no jazigo dele, que não tinha ainda sido sepultado ninguém. Então, o senador José de Arimateia foi uma pessoa de cunho importantíssimo. Primeiro que o cargo político, senador. Nenhum discípulo, o Paulo e o Carlos, teria essa autoridade para pedir a Herodes e os seus asseclas lá para retirar o corpo de Jesus da cruz. Primeiro que morreu na cruz, os ossos eram quebrados, por causa da posição ficaria endurecido o corpo, teria que quebrar os ossos. Mas Jesus não foi quebrado. José de Arimateia preservou a integridade do corpo de Jesus. Já era o próprio Deus preservando Jesus para, no domingo, ele ser ressuscitado de forma perfeita, apenas trazendo nas mãos o furo do escravo e dos pés também. Então, foi a política com relação ao Senhor Jesus Cristo, ela tem uma importância muito grande. Primeiro, Paulo e Carlos, quem foi que começou a política? O próprio Deus, quando chamou Moisés lá no Monte Sinai, e deu os 10 mandamentos, cara. Então, Deus falou assim, olha, o povo está todo bagunçado, desordenado. Sim. Ninguém faz nada. Então, Moisés, desça lá, o povo já se corrompeu, que você já está aqui comigo aqui 40 dias aqui no monte, o povo já se corrompeu, leva os 10 mandamentos. Sabe o que Moisés fez? Quebrou os 10 mandamentos ali, quando viu aquele povo adorando o bezerro de ouro, que eram as joias que eles pegaram do Egito do faraó, e não aguentaram esperar a resposta de Deus, se anteciparam, aí criaram um bezerro de ouro. Deus falou, Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Moisés pegou os 10 mandamentos, jogou em cima do bezerro de ouro, quebrou tudo e pronto. Depois, Moisés teve que subir para Deus e escrever de novo os outros 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é o padrão de vida que Deus quer para nós, Carlos. Exatamente. Vou puxar um gancho nisso daí. Eu ia concluir isso aqui, porque eu achei interessante que o pastor Roberto falou o seguinte. Hoje não mudou, Carlão.
Hoje não mudou. A função de José de Arimateia ainda persiste. Ele estava lá para preservar o corpo de Jesus, para a sua ressurreição no terceiro dia. Hoje, nós temos Josés de Arimateia espalhados pelo mundo todo na política. Isso. Fazendo o quê? A mesma coisa. Preservando o corpo, que é a igreja. Sim. A igreja. Para o terceiro dia. Qual é o terceiro dia? A volta de Jesus. Sim. Só vou confirmar só. Exatamente. Isso é muito forte que o pastor Roberto passou. É muito forte. Vamos para a próxima pauta. Como manter uma vida com Deus em meio ao mundo político, em meio à política? Como o senhor já está... 5 mandatos. 5 mandatos. Como? Qual o segredo para manter uma vida com Deus no meio político? Essa eu vou aprender também. Primeiro, reconhecendo que Deus é o soberano, todo-poderoso, e que eu não estou ali por minha causa. Crendo que Ele me escolheu para estar naquela posição para defender a igreja dele. Ser uma referência. Não ser, Paulo, bitolado, fanático, não. Ser pessoas reais e verdadeiras. Que eu creio que em todas as esferas da política, tanto como o prefeito, governador, presidente, como senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, que é o nosso caso, acho que todos nós que fomos colocados como autoridades representando a Deus, nós temos que primeiro honrar Ele. Então, se nós tivermos esse temor para com a posição que nós estamos, ainda que seja temporária, Deus vai se agradar de nós. Sem corrupção, sem inveja, olho grande, olho gordo, é fazer, melhor dizendo, é cumprir a missão que Deus nos concedeu no período de 4 anos e a população vendo a nossa fidelidade, a nossa honradez para aqueles que nos colocaram. Nós fazendo leis que venham beneficiar o povo e tendo temor para com Deus, para com a nossa vida espiritual, para com a nossa família e nossos filhos, e para aqueles eleitores que nos colocaram lá, que confiam em nós. Se nós fizermos assim, nós vamos continuar firmes, porque é isso que o povo espera e que Deus também espera, que nós sejamos fiéis para com Ele e não entremos em nada de errado. Faz o certo, que é o certo. Sim, não é, Paulo? Exatamente. É viver uma vida pensando em Deus. Sim. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Se estivesse aqui no meu lugar, se ele estivesse nessa minha posição, o que ele faria? E começar a se colocar no lugar do outro, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio, né, do mandamento. Então, eu vejo que como manter uma vida com Deus em meio a essa política é pensar em Deus todo momento e se perguntar o que Jesus faria. Sim, senhor. Paulo, posso complementar o que está falando? Por favor, pastor. Por favor. Assim como a Constituição Federal tem vários artigos, incisos, capítulos, tanto a lei estadual, a Constituição estadual e a lei orgânica de cada município, nós também seguimos a palavra de Deus. E dos 10 mandamentos, Jesus falou que os outros, do 3º ao 10º, estão incluídos no 1º e no 2º. Eu até anotei aqui. Basta apenas ver os 2 primeiros mandamentos, porque do 3º ao 10º estão inseridos. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o 2º mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Se eu fizer esses 2 mandamentos, né, Paulo? Não vai matar, não vai adulterar, não vai deixar de honrar pai e mãe. Basta só 2. Só 2. Isso é tão profundo que eu converso com a minha esposa. Qual é o mal do mundo hoje? A falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro. E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, quando a gente vê aquele próximo
que está na fila do cross, esperando o número 100 chegar e eu sou o 800. Mas eu amo o próximo como a mim mesmo, eu tenho empatia, porque ele chegou primeiro, eu me coloco no lugar dele, porque se eu tivesse no lugar dele, eu não iria gostar. Então eu faço assim, eu vou aguardar o meu lugar. Quando, se todos os políticos, os que exercem um cargo, se colocassem no lugar da população, a hora que viesse uma empreiteira oferecer algo, ele ia falar assim, não, isso é dinheiro público. Eu não vou aceitar porque o meu eleitorado, eu vou me colocar no lugar do meu eleitorado. Não, não posso. Então, o senhor vê como Deus deixou tudo bem explicado. Quando você ama o próximo como a ti mesmo, é a solução de todos os problemas do mundo. É o manual da vida, né? É o manual da vida. Compra um eletrodoméstico, você vai receber o manual. Sim, senhor. O criador daquele eletrodoméstico, por exemplo, o celular, está aqui. Quem criou esse celular, criou o manual. Ele deixou tudo descrito certinho para ter um bom funcionamento. Se eu não seguir esse manual, tenho certeza que eu vou danificar esse aparelho. Sim. A culpa é do criador? Não. Não. Eu vou ligar para o criador do meu aparelho e falar assim, vocês fizeram tudo errado. A culpa é do usuário que não seguiu o manual. É verdade. É todo o segredo que tá aí. Ô, Max, corta aqui para mim. Você que está assistindo o nosso programa, você vê que a nossa estrutura aí, cada dia que passa, nós estamos melhorando para servir você melhor, trazendo informação, trazendo conhecimento, como eu falei, que a partir deste episódio o nosso programa vai ter a finalidade de lhe informar, de lhe trazer informação e educação. Eu vou pedir para você colaborar conosco, isso tudo aqui é pago. O nosso Pix está aí, 13991 80 5922. Colabora com a gente, olha, né, Max? Se 2.000 pessoas fizerem o Pix de R$1, o programa tá pago, o Max vai ficar feliz, vai mostrar a canjiquinha pra mim, vai falar assim, caramba, tá tudo certo, certo? Ajuda nós aí. Siga-nos nas nossas redes sociais, pode me seguir, Carlos Revolta Oficial. Siga, ali eu vou estar passando mais coisas para vocês sobre política local também, política nacional. Peço a você também que compartilhe o nosso programa, se inscreva no nosso canal e compartilhe. A gente vai estar postando os cortes também, tanto no Instagram, estúdio.semcensura, quanto no nosso canal, no meu lá, Carlos Revolta Oficial no YouTube, certo? E eu vou chamar a próxima pauta. Qual o papel do cristão na política? Quando eu falo política, em todos os sentidos, porque tudo é política. Eu trabalho num terminal portuário, então lá eu faço política. Não necessariamente eu tenho que estar exercendo um cargo público, não é verdade? Eu tenho que fazer política. Qual a função, qual o papel do cristão na sociedade, na política? Primeiro remete ao José de Arimateia, né, que está ali para guardar, preservar o corpo e aguardar o terceiro dia para a ressurreição, que é aguardar a igreja e aguardar a volta de Jesus e o arrebatamento. E o segundo, eu tenho como referência, Carlão, pastor, isso. E aí cada um vai seguir a sua referência. A minha referência é José, no Egito. Porque José, ele teve um sonho esse que foi dado por Deus. E lá nesse sonho, ele contou aos irmãos, que por sua vez teve inveja. E aí ele foi vendido como escravo. Já era a propósito de Deus isso acontecer. Eu fico imaginando, se José não contasse o sonho, de repente, os irmãos não teriam vendido ele como escravo. Mas aí como é que José ia chegar no Egito? Então, teve que acontecer. E logo lá no Egito, como escravo, ele foi preso.
se tornou um prisioneiro. Mesmo assim, José, eu não leio na Bíblia José murmurando a respeito dessas coisas. Pelo contrário, ele seguia o trilho da vida, e aí nós temos que ter essa sabedoria que Deus nos dá, seguindo o trilho da vida. Aconteceu? Se aconteceu, Deus permitiu, então vamos lá. Vamos vivendo. Vamos vivendo. E José fez isso. Ele foi vivendo. Lembro que quando ele revelou o sonho do copeiro, ele falou, quando estiver lá, lembra de mim. O que o copeiro fez? Esqueceu de José. Porque não era hora para o José subir. Sim. Porque se fosse pela mão do copeiro, onde entraria Deus? É o famoso jeitinho. Mas aí... Exatamente. Mas não deu jeitinho. O copeiro esqueceu de José. Mas teve um dia que lá Faraó teve um sonho, e aí o copeiro falou assim, meu Faraó, eu errei com uma pessoa. Ele reconheceu, o próprio copeiro reconheceu. Eu errei com uma pessoa. O que aconteceu, copeiro? Lá na prisão eu conheci José que revela sonhos. E ele vai revelar. Não achei homem que tenha tamanha sabedoria que Deus tenha revelado. Faraó mandou chamar José. José foi perante a Faraó e ali aconteceu o milagre político. Foi. José se tornou governador do Egito. Mas por que ele se tornou governador? Olha a pergunta. Qual é o papel do cristão na política? Para que ele se tornou governador do Egito? Para salvar. A gente tem que ter essa visão. Se eu estou aqui hoje, o pastor Roberto está aqui hoje, nosso papel na política ainda é o mesmo. Para salvar. E, complementando, quando ele fala salvar, é fazer com que nas casas de leis como Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores, é para que nós sejamos vigilantes, para que não se criem leis que venham prejudicar o cidadão. Porque Deus, quando fez os 10 mandamentos, foi para abençoar o povo. Sim, senhor. O povo estava sem norte nenhum, não tinha bússola nenhuma, e Deus, quando mandou os 10 mandamentos, foi para... Vocês vão fazer isso aqui. Minha mãe, em primeiro lugar, amar o próximo, não matar, não adulterar. Basta que sigam os 2 mandamentos que vocês vão estar bem. Então, todas as leis que existem, criadas pelo homem, o objetivo é abençoar, dar os direitos que as pessoas têm, mas ela, de contrapartida, tem que cumprir com os seus deveres também. Toda lei ela tem os seus direitos e tem os seus deveres. Sim. Então, eu tenho que cumprir. Se eu quero ser um cidadão correto, lei do trânsito, tem tantas coisas que tem. Dentro do prédio tem a lei lá do condomínio. Então, onde nós vamos, temos leis. E se eu sou um cidadão correto, exemplar, aonde começa o meu direito, depois eu tenho que cumprir os meus deveres. Então, a coisa tem que ser recíproca. Recíproca. Direito e dever tem que andar juntos. Sim. A lei serve para guardar, como o senhor falou, a lei serve para guardar, a pessoa que cumpre a lei, ela está guardada. Protegida. Boa. Isso. Mas serve para punir. A lei serve para guardar e para proteger e para punir. Para proteger e punir, exatamente. A lei está aí para isso. Vou salvar isso, hein, pastor? O senhor está demais hoje, hein? Estou aprendendo muito aqui hoje. Tem a Constituição Federal, né? Tem a estadual e tem a do município. Mas tem o Código de Processo Civil e o Código Penal. Quer dizer, o cidadão, ele tem que realmente estar enquadrado, porque a natureza humana, ela sempre é tendenciosa. Sim. Se não tiver uma correção... Se não tivéssemos as leis... Acabou, não tivesse a lei, o mundo teria uma bagunça, cara. Anarquia total. Sodoma e Gomorra. Isso aí. Não tinha lei. Não tinha lei. Não tinha lei. Faziam-se o que queriam. Então, a lei não é pesada quando você a vive no seu dia a dia. Uhum. Porque o que eu quero para mim, eu tenho que também desejar para os outros. Sim. O que eu não quero para os outros, eu também não vou querer para mim. Resumindo, amando o próximo. Tendo empatia. É isso aí, isso aí. Exatamente. Não, Carlos, se nós aqui realmente ficarmos, vai a madrugada toda, porque até o programa que você nos convidou, ele faz com que o próprio Deus nos dê
a sabedoria que Ele nos empresta para poder fazer com que as pessoas possam entender mais as coisas. Esse é o intuito. Esse é o intuito de fazer com que as pessoas ela desperte para isso, porque muitas vezes as pessoas elas fazem coisas e de repente, não era para eu ter feito aquilo, porque eu não queria que fizesse aquilo comigo, por que eu fiz? É aí que ela tem que saber conhecer as leis. Posso contar uma história? Com certeza. Eu e as minhas histórias. Daqui a pouco o Max manda aqui para mim quanto tempo a gente tem. Eu corro Sim. Pela manhã. Faço minha prática esportiva. Logo cedo, 5h30 da manhã, 6 horas, estou na rua correndo. E aí, nessa semana, eu correndo, passou um cara de carro e começou a me xingar de tudo que é nome. Na praia, bem na areia. Me xingou de tudo que é nome. Seu filho disso, filho daquilo outro, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Misericórdia. Só esqueceu de falar que você era filho de Deus, né? E aí, eu olhei assim, eu parei e olhei pra ele. Aí ele tava passando de carro na areia. Sim. Eu correndo na areia e ele passando de carro na areia. Aí ele viu que eu parei, ele parou com o carro. Deu a meia volta como quem ia voltar pra mim. Ou falar alguma coisa disso. E continuou na janela do carro me xingando tudo que é de nome. Na hora, Carlão, o ser humano fala assim, não, ele não tá fazendo isso não. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou lá, eu vou perguntar o que ele tem na cabeça. E aí eu falei, não, mas Jesus deu uma face, eu vou dar outra. Sim, senhor. Jesus deu uma face, eu vou dar outra. Na hora, é o que o pastor estava falando aqui, na hora, o Espírito Santo já vem e já te corta, né? Sim, senhor. Ele dá aquela cortada assim, não faça isso. Não faça isso. Aí Jesus deu uma face, eu vou dar outra. Continuei correndo. E aí ele continuou xingando. Aí, mas a gente eu relutando dentro de mim, eu falei, não vou fazer isso. Eu vou dar outra face. E fui. Ele cansou de xingar e foi embora. Foi embora. Como é que chega ao ponto de uma pessoa fazer isso? Agora eu fico imaginando. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse domínio, ou tivesse armado, ou se eu tivesse numa situação, a pessoa ia perder a vida. É que acontece. E aí ia ser uma desgraça, olha, desgraça armada. Mas o Espírito Santo falou assim, faz isso não. A explicação, Paulo, a explicação é o seguinte, né? O Pai Nosso diz que nós seríamos tentados. Mas não poderíamos cair em tentação. Então, eu fui tentado ali, hein, pastor? Não, você tem muito. Ali eu fui tentado. Mas é isso que eu estou te dizendo. A palavra do Pai Nosso se cumpriu na tua vida, mas a segunda parte é não nos deixe cair em tentação. Foi aonde você se apegou. Porque mas eu vou falar para o senhor, não fui eu não, hein? Não foi eu não. Mas é lógico, o Deus não fala isso. A minha vontade era pegar ele pelo pescoço, assim, ó, chacoalhar, mas não foi eu não. Negócio assim mesmo, né, professor? Negão. Careca ainda, ó. Mas, então, carioca ainda. Olha que eu não sou nem nordestino, tenho sangue quente. É que você Pastores, deu vazão. Infelizmente, a gente tem 1 hora e, como o senhor mesmo falou, a gente iria... Já? Vou pedir para... vocês façam. A culpa é do pastor Roberto. Fala pra caramba. Não, as considerações finais. O munícipe santista, se quiser falar com o senhor, sei que o seu gabinete está lá aberto. Pode falar para o munícipe, pode ir lá. Carlos, realmente o tempo foi tão rápido, né, que o programa aqui, se deixasse, a gente ia até meia-noite. Então, agradecer a você pelo convite, participar do Opinião Sem Censura. Nós estamos no nosso gabinete ali no Castelinho da Câmara de Paulo de Santos, 3º andar, Sala 9, o nosso telefone para contato é o 13, né? 99621-0123, ou melhor dizendo, 9962-10123, que foi o meu número de referência. Sim, senhor. Como é que o senhor conseguiu um número desse? Repetindo, mas eu tenho uma assessoria forte. Léo, vai ter café lá no gabinete? O Léo tá falando que sempre. Repetindo, 962-10123. E pelo Instagram também, né? @PRRoberto de Jesus 10. Então nós estamos aí com essas redes sociais para a pessoa falar com a gente. Eu quero um número desse, hein?
Faça suas considerações, se a pessoa quiser ir lá no gabinete. Tem um café lá? Tem café. Ninguém entra naquele gabinete sem tomar café. Esse menino já tomou uns 10 cafés hoje. Primeiro eu quero agradecer, Carlão, pela oportunidade de estar aqui, expressando um pouquinho das nossas opiniões, sem censura. E olha que foi sem censura, porque deu vontade de matar o cara. E pastor Roberto, que é um mentor para mim político. Nós estamos ali em Praia Grande, primeiro mandato, e muitas das vezes eu ligo o pastor Roberto, peço opiniões. Não tenho dificuldade de reconhecer que eu, às vezes, preciso de ajuda. Todos nós temos a primeira vez, né? Sim, ele sabe que eu tive a primeira, por isso que na primeira, deixa eu falar com ele. Ele passou pela primeira. Primeiro mandato é difícil. Mas estamos ali na Praia Grande, Câmara Municipal, que fica no Boqueirão, Praça Vereador Muniz, sem número, na sala 16. Sala 16. Hoje atendemos 15 pessoas no nosso gabinete lá. E é assim, todos os dias, pessoas chegando, nós atendemos. Pode vir. Nosso contato para qualquer eventualidade é o 13996050883. Mais um dia o pastor Roberto vai me ajudar e eu vou colocar 10, 1, 2, 3. Tá certo. E uma honra receber vocês aqui do partido do nosso governador, Tarcísio. Essa semana eu estive com ele no dia do aniversário da cidade. Você tá demais, hein? Ele foi entregar lá os títulos de propriedade, estive com ele. E... Quando for assim, me chama que eu vou também, que eu até hoje não consegui chegar ao governador. Estou esperando aqui, Vossa Excelência, que me chama. Quando ele me viu, toda vez que ele me vê, ele fala, eu já até sei, eu chego em casa falando pra minha esposa, já sei a piadinha. Por causa do Revolta, ele vai, tá calmo. Revolta, você tá calmo? Aquele jeito dele, tranquilo, toda calma do mundo tá nele, você tá calmo? Sim, senhor, tô calmo, governador. Posso pedir uma coisa? Você e o Léo podem fazer essas tratativas junto lá no Palácio Bandeirantes. Aí teremos a honra de sermos convidados para nós irmos lá. Pode deixar. Vou guardar o Léo vai estar na tua cola. Vou passar o telefone do Alfredo pro Léo. O Léo vai estar na tua cola, vocês vão fazer esse agendamento. Aí nós vamos lá. O nome do cara é Alfredo? Lembrei de comercial. Vou passar o telefone. Gente, muito feliz de ter recebido vocês. Semana que vem estamos aí com o nosso programa Opinião Sem Censura, com mais um tema que durante a semana eu vou estar passando para vocês. Eu não sei ainda se vai ser Desconstruindo o Marxismo ou se vai ser a mulher e o empreendedorismo. Então, durante a semana eu vou estar passando para vocês. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. O Brasil tem jeito e eu acredito no Brasil. Deus abençoe.